Projeto número 3 da pauta, projeto de lei ordinária 5.188/2017. A iniciativa da vereadora Maria Letícia Fagundes dispõe sobre o preenchimento de declaração de óbito pelos médicos do município de Curitiba que atendem pelo sistema de assistência domiciliar em Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.480, em 22 de março de 2017. Publicada na instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.654, em 6 de dezembro de 2017. Substitutivo geral 3158/2017. A votação é global e simbólica e a aprovação é de maioria simples em primeiro turno. Leitura do substitutivo. Substitua-se o projeto de lei, proposição 5.188/2017, para que passe a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. A presente lei visa regulamentar o preenchimento de declaração de óbito para pacientes que estavam sendo acompanhados pelos médicos que atendem nas unidades básicas pelo Sistema de Assistência Domiciliar, SADO, e demais programas municipais. Artigo 2º. Quando pacientes atendidos pelos programas de saúde... Só um momento. De saúde de Curitiba sejam nas unidades básicas ou pelo Sistema de Assistência Domiciliar, vierem a óbito por causa natural, fora de uma unidade hospitalar, os médicos que atendiam e acompanhavam esses pacientes nos sistemas e programas municipais descritos no artigo anterior, deverão assinar as declarações de óbito. Parágrafo único. Óbito por causa natural é todo óbito que não tenha ocorrido por suicídios, homicídios e acidentes. Artigo 3º. Em caso de recusa no fornecimento da declaração de óbito sem um motivo relevante que justifique a recusa, o responsável pelo programa de atendimento responderá processo administrativo para a apuração dos fatos, passível das punições cabíveis. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação oficial. Em discussão, o projeto e o substitutivo geral. Para discutir, vereadora autora Maria Letícia. Concedemos a palavra por 15 minutos. Bom dia, mesa, vereadores e vereadoras. Hoje eu discuto um tema que diz respeito à minha profissão. Então, eu me sinto aqui muito à vontade para tratar desse tema, mesmo que efetivamente esse tema, para a minha categoria, vai representar uma discussão certamente muito ampliada, que já vem acontecendo há muitos anos, que é a questão da declaração do óbito. Sempre quando eu falo em temas de medicina, eu gosto de falar em ética. Esse é o início da conversa que nós médicos temos que manter como cidadão. Ética, senhores, é algo que todo profissional deve ter, não somente o médico, mas muito especialmente o médico. E à medida que todos possuem aí uma consciência do que estão fazendo e quais são as consequências de não respeitar os princípios da sua área de atuação. O atestado de óbito faz parte da atuação médica. Nós estudamos medicina e aprendemos que esta é a nossa responsabilidade. O serviço no Instituto Médico Legal atende duas situações. O serviço de verificação de óbito, que é um serviço feito por patologistas e que atende casos de morte natural, e o serviço de morte em acidentes de trânsito, por homicídios, que são as mortes violentas. Então, são dois grupos que entendem, que vocês devem entender que atendem no Instituto Médico Legal. O que acontece? A morte natural, de um modo geral, tem um médico responsável. O indivíduo doente faz consulta, faz exames, faz cirurgia, tem um médico que faz o seu acompanhamento. Os médicos do município, que atendem os pacientes nas unidades básicas, principalmente no sistema de atendimento domiciliar, que é um sistema específico que vai na casa do doente, quando um médico e uma equipe, chama SADO, é um sistema de atendimento domiciliar, vai na casa do doente, na casa do indivíduo, e esse indivíduo tem problema de mobilidade, esse indivíduo não consegue
sair do leito, precisa trocar sonda, precisa fazer curativos que não podem ser feitos nas unidades. Este doente não pode ser desassistido no momento da sua morte. Segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina 1779 de 2005, no seu artigo 115, compete aos médicos declarar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indício, evidentemente, de morte violenta, considerando que a declaração de óbito é parte integrante da assistência médica. Verifique-se ainda que a declaração de óbito é utilizada como fonte imprescindível para a epidemiologia nos casos de morte natural sem assistência médica. Nas questões do SVO, como eu dizia, no Instituto Médico Legal, a declaração de óbito deve ser fornecida, então, por médicos do sistema público o mais próximo possível do local, ou pelo médico que atende o doente, ou, no caso da cidade ter SVO, como é o caso de Curitiba, no Instituto Médico Legal. O que eu vejo lá no Instituto Médico Legal? O que eu vejo há 24 anos no Instituto Médico Legal? São doentes que vêm do sistema público, ou seja, atendidos pelas unidades básicas e pelo SADO, com um prontuário, senhores, desse tamanho. Portanto, com diagnóstico da sua patologia absolutamente conhecido. E o que eu vejo é que esses doentes não têm o seu atestado de óbito assinado pelo médico que tem feito o atendimento. E o que eu vejo são famílias esperando horas, famílias submetidas Uma parte, vereadora, na ao sequência, desgaste emocional, já lhe concedo, ao desgaste emocional de ter que ir numa delegacia fazer uma solicitação de exame de necrópsia, sendo que o seu familiar já tem causa-morte. Só precisa de um atestado? Conforme a Resolução 106 de 2002, que regulamenta o serviço de verificação de óbito, no seu artigo 4, dispõe que, na hipótese da morte natural sem assistência, o preenchimento deverá ser feito, então, neste caso, por um médico de serviço público. As informações sobre as causas de mortalidade são indispensáveis para análise da situação de saúde de grupos populacionais, vigilância sanitária, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde. Uma parte, vereadora. A declaração de óbito, já lhe concedo. A declaração de óbito é o documento padrão utilizado em todo o Brasil para a captação de dados que irão produzir essas informações. Portanto, é necessário que a declaração de óbito seja preenchida de forma correta, com os dados corretos. Porque quando o doente chega no Instituto Médico Legal com um prontuário imenso e submetido à necrópsia, eventualmente o diagnóstico morte real vai passar para um diagnóstico morte geral. E isso, no entendimento de saúde pública, é terrível, porque conhecendo as causas reais da morte, poderemos prevenir outras tantas mortes. A gente fala tanto em atendimento humanizado, não é verdade? Em todos os sentidos, mas muito especialmente na saúde. Atendimento humanizado. O que é atendimento humanizado? Eu fiz umas anotações. Atendimento humanizado. Ele deve ser individualizado, é realizado com empatia, atenção e acolhimento integral para paciente e família. Quando nós temos um ente querido que morre, quem precisa de acolhimento é a família. E é isso, e é para isso que eu estou hoje aqui propondo que os nossos colegas médicos das unidades e do SADO, muito especialmente, tenham dentro de si esta responsabilidade do acolhimento para a família, porque o doente já morreu. Não há nada pior do que assistir essas famílias caminhando Curitiba e pedindo por algum médico que assine o seu atestado de óbito, visto que aquele médico que o atendia não o faz. O médico... Uma parte, vereador. Já lhe concedo. O médico, e esta
este é um parágrafo que eu vou ler com tristeza nesse momento. O médico que se recusa a fornecer o atestado de óbito do serviço público poderá ter consequências penais, administrativas e civis. As consequências penais advêm do crime de prevaricação, crime em que o servidor público retarda ou deixa de praticar um ato previsto em lei. Na esfera administrativa, a negação de emitir o atestado de óbito configura o ato de improbidade do médico. E, por fim, as consequências civis se dão pelo fato de os familiares terem que, muitas vezes, arcar com gastos para tentar localizar um médico que assine o atestado de óbito. Isso é uma tristeza e uma dor que eu carrego comigo, e hoje estou aqui defendendo este tema, vereadora, com dor no coração. Mas é necessário que a gente coloque a verdade dos fatos, e é necessário que a gente, sim, pense no cidadão, principalmente no cidadão que é mais pobre, que é mais carente, que vive nas periferias de Curitiba e que não tem acesso a recurso econômico, porque os abastados, os que têm recurso econômico, têm médico particular que assina o seu atestado. Senhores vereadores e vereadoras, vamos pensar no que de fato devemos pensar, que é a saúde, a segurança e o respeito e dignidade por todo cidadão curitibano. Senhor presidente, a gente podia pedir uma presença de quórum, por favor? Assunto tão importante, senhor presidente. Perfeitamente. Vamos atender, peço desculpa à vereadora que usa a tribuna, garantimos ainda 5 minutos e 34, e vamos fazer a verificação de quórum a pedido do vereador Oscalino do Povo. Senhores vereadores, registrem as suas presenças. Só falta cair, né? Só falta cair. Tem quórum aqui, só para... Vamos à rechamada dos vereadores. Beto Moraes, ausente. Colpani, ausente. Cátia Dietrich, ausente. Mauro Inácio, ausente. Professora Josete, ausente. Sabino Piccolo, ausente. Serginho do Posto, ausente. Tiago Ferro, ausente. Toninho da Farmácia, ausente. 29 presentes. 29 vereadores presentes, há quórum para continuar os trabalhos. Retornamos a palavra à vereadora Maria Letícia, que faz a discussão do projeto. Muito obrigada, presidente. Antes de eu dar os apartes, que eu gostaria muito dessa participação dos meus colegas vereadores neste tema, eu só quero dizer que a medicina é humana na sua essência, feita por humanos. Dar e receber assistência médica de qualidade universal, mais do que é mais do que um anseio, é um direito de todos. Eu peço desculpas, não me lembro qual foi o primeiro vereador que me pediu a parte. Felipe, eu acho que foi o Felipe. Esse tema é de extrema importância, vereadora Maria Letícia, e aí conecta com a experiência que Vossa Excelência tem na área. Eu acho que isso é fundamental, por isso é importante o parlamento, seja ele qual for, ter representantes de várias áreas, de vários setores, né? Então, eu queria só entender e talvez esmiuçar um pouco mais. Então, um médico
um médico do município, né, ele não faz normalmente ele não faz o atestado de óbito. Essa é uma das perguntas, né? Pelo que eu entendo aqui, o projeto é focado nos médicos do município que atendem o sistema de assistência domiciliar, ou seja, os médicos que fazem o atendimento ao paciente, conhecem a vida, o histórico, enfim, do paciente. Isso não é feito, então, como seria esse procedimento? Então, imaginando lá no Cajuru, ele é atendido por uma unidade de saúde no Cajuru. A partir disso, aquele médico atende aquele paciente que faleceu. Aquele médico seria o responsável, ou poderia ser o responsável para fazer esse laudo. Se não for feito assim, esse laudo vai para o Instituto Médico Legal, e um médico aqui do Instituto Médico Legal vai analisar e vai dar a causa-morte, vamos dizer assim, e fazer o atestado de óbito. Queria só entender bem isso, se Vossa Excelência puder me explicar. Eu lhe explico, vereador. Acontece assim, quando uma pessoa morre, ela pode ter uma causa-morte natural ou violenta. O Cajuru, em geral, faz encaminhamentos de morte violenta, né, que são acidentados, pessoas que sofrem vítimas de disparo de arma de fogo, etc. O Cajuru, em especial, mas sim, ainda assim existem alguns casos de morte natural. O hospital é uma coisa muito diferente da morte domiciliar. Nós estamos, na verdade, com o nosso olhar aqui para morte domiciliar. Porque no Cajuru, quando acontece uma morte de causa natural, o médico que está assistindo assina. Quando a morte é violenta, obrigatoriamente tem que vir para o Instituto Médico Legal. Hoje, a estatística do Instituto Médico Legal para mortes naturais são de 60 casos mês, que vêm todos de mortes domiciliares. Então, o foco, na verdade, é para os doentes crônicos. Por exemplo, existe na saúde o SADO, que faz assistência domiciliar, que são os doentes terminais. São doenças, câncer terminal, problemas de mobilidade, são pacientes graves. A gente sabe que eles vão morrer. E o SADO atende. Então, esses doentes, em geral, não têm a sua assistência, o seu atestado de óbito. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu visitando, porque eu faço isso, visitei todas as UPAs, visito as unidades, conheço o SADO, o coordenador do SADO, inclusive, é um conhecido meu. Eu ouvi, infelizmente, isso, que não é regra, não é hábito que esses profissionais assinem o atestado de óbito, mesmo sendo isto uma questão da medicina. Por alguma razão, isso se perdeu nessa caminhada. Não compreendo por quê, mas aconteceu de não criar-se o vínculo ou prontamente o médico assistente assinar o atestado de óbito. E a gente ouviu o que me deixou muito estarrecida e preocupada, que quando morre um doente, nessas condições tem que agir com o plano B. Eu perguntei qual é o plano B. IML. Então só então eu entendi bem. Então o foco é para atendimento domiciliar. Não são todos os médicos da rede da unidade de saúde que poderão fazer isso. Não, qualquer médico pode assinar atestado de óbito. Qualquer médico. Desde que ele preste atendimento. Sim. É vedado ao médico pelo Conselho Federal de Medicina assinar atestado de óbito quando ele não conhece o doente, quando ele não acompanhou o doente. Então, eu estou lá no meu plantão, morre alguém em casa, eu não posso, o Conselho Regional não me permite, a não ser que eu tivesse já em acompanhamento desse doente. E através do projeto de lei, ele vai ter a obrigação de fazer isso? É obrigação. Sim, porque daí ele, sendo funcionário público, ele como funcionário público, ele pode ter as consequências penais e administrativas. Tá, obrigado. Esta é a questão. Está esclarecido, acho que está bem esclarecido. Obrigado. Desculpe, Maria, vereadora, por favor. Obrigada pela parte. E trazendo um assunto tão relevante, tão importante para a nossa Curitiba, porque eu conheço também as dificuldades que as pessoas, quando falece um ente querido em casa, muitas vezes levam para o IML e esse demora, tanto da demora para sair esse corpo do Instituto Médico Legal é muito grande.
Eu só queria saber, assim, tipo, porque a gente sabe que os médicos da família, eles atendem, a pessoa está doente, eles têm que deixar, sim, um número de um telefone, uma coisa, porque no dia se acontecer, eles têm esse contato com esse médico. Porque se não tiver esse contato, daí vai acontecer a mesma coisa. Para onde levar? Daí vão levar para o Instituto Médico Legal. Que muitas vezes eles são médicos da família, lá que visitam do postinho, mas eles não deixam o telefone, não deixam o contato, e daí se torna difícil. Mas é muito importante que isso aconteça mesmo, porque está tendo, muitas vezes os médicos, a gente até procura o que acontece com a gente quer dar uma ajuda, quer ajudar, mas não tem um jeito, tem que ser chamado o IML. Então, é um ótimo projeto. Parabéns, Maria Letícia, sempre preocupada com a saúde e com a de nossa Curitiba. Então, pode contar com o meu voto. Obrigada, Maria, muito obrigada. Mas uma parte, vereadora Maria Letícia. Já lhe concedo. Fico no aguardo. Só vou fazer um comentário a respeito dessa questão dos telefones, que quando a morte acontece à noite, etc. É pior que isso, Maria. Recentemente, nós vimos nos jornais, houve uma chamada para o Instituto Médico Legal de um óbito na Ouvidor Pardinho, às 15 horas. 15 horas é meio da tarde. O senhor que faleceu, o idoso que faleceu, era paciente da Ouvidor Pardinho. O IML, nessa condição que enfrenta de não conseguir buscar os corpos, porque enfrenta problemas de RH, etc., às 23 horas, a família me ligou. Conseguiram o meu telefone com alguém e me ligou. E disse, doutora Maria Letícia, a senhora pode ajudar? O meu familiar está desde as 15 horas dentro de casa, na região da Ouvidor Pardinho, e até agora, 23 horas, o IML não veio buscar. Eu já vou explicar o que aconteceu. O IML, no dia, tinha uma viatura para fazer toda a região metropolitana e Curitiba, e o nome desse senhor estava lá, naquela lista, e o carro andando na cidade e região metropolitana. 15 horas. Não é uma questão de madrugada. Aqui a gente enfrenta uma situação mesmo do profissional não estar aqui assumindo que é seu dever, que é assinar o atestado de óbito. Eu, como médica legista, perdi a conta de quantos atestados de óbito eu já assinei na minha vida profissional. Trabalhei no necrotério como necropsista, trabalhei na clínica, fazendo perícia, hoje me dedicando à violência sexual. Então, é uma coisa que eu vejo como médica, a necessidade e a importância do profissional assumir também esta responsabilidade que é da carreira. Vereador Hélio, por favor. Vereadora Maria Letícia, eu queria cumprimentá-la e dizer que cada dia a admiro mais, porque muitos vereadores, quando se trata da sua classe e traz algum desconforto, eles preferem não discutir. E eu estou vendo que a senhora traz um debate que é importante para a sociedade e também importante para a classe, dos que têm ética, dos que realmente querem cumprir o seu juramento. Nós que atuamos em bairros de Curitiba, vemos esse tipo de acontecimentos todos os dias, de pessoas que moram em casa, com histórico já de doenças graves, esse tipo de coisa, e quando isso acontece, infelizmente, para se livrar desse parágrafo aí de ética, de tudo isso, eles simplesmente somem. Dificilmente você vai achar o médico que atendia a família. Não todos, não dá para generalizar, porque tem muitos que realmente fazem o seu trabalho. Mas eu conte comigo nessa discussão para apoiar esse projeto, enfim, porque é uma situação que nós vemos no dia a dia, e a senhora mostra muita coragem e determinação ao trazer esse debate aqui nessa casa. Então, parabéns e conte comigo. Obrigada, vereador Hélio. Vereadora Julieta. Vereadora Maria Letícia, nós sentimos na prática esse problema sempre. E é muito importante que Vossa Excelência, como médica do Instituto Médico Legal, traga à pauta um caso como esse, pela experiência, a experiência de viver diariamente um problema tão sério.
Uma pessoa que tem um histórico de doença na unidade de saúde, um prontuário identificando todos os problemas, uma pessoa cardíaca, uma pessoa que sofre de alguma doença, inclusive degenerativa, ela já tem um histórico lá. O único problema que eu vejo é que o atendimento médico nas unidades, às vezes, muda o médico. Não é sempre o mesmo. Aí, aquele médico que está no momento lá, apesar do histórico da doença do paciente, às vezes tem receio de assinar. Eu acho que é medo. Eu acho que o médico tem medo de assinar. Porque qual é o problema de assinar um atestado de óbito para uma pessoa que já tem o histórico dentro da própria unidade? Quando é uma pessoa jovem que morre por alguma violência, alguma coisa, tem sentido ir para o IML. Agora, veja o drama da pessoa carente, a pessoa que não tem médico particular, a pessoa que não tem plano de saúde, a pessoa que depende dessas unidades, ter que mandar o seu ente querido falecido para o IML, sem necessidade nenhuma, quando na realidade ele só depende do atestado médico. Então, eu vejo que isso é uma lei municipal, mas eu lhe pergunto como é que fica a questão do Conselho Regional de Medicina e se existe lei federal para poder embasar de uma maneira mais consistente a lei municipal. Mas meus parabéns, a senhora se preocupa por um fato real, que todas as famílias sofrem diariamente. Parabéns. Muito obrigada, vereadora Julieta. Sim, existem várias resoluções do Conselho Federal de Medicina e aqui do Conselho do Estado do Paraná, o regional e do federal. Então, assim, não há dúvida na questão da ética médica que o médico que assiste o doente deve assinar o atestado de óbito. Com relação a essa dúvida que a senhora coloca da rotatividade dos médicos, normalmente o SADO ele tem uma equipe. Se a senhora for lá conversar, todos da equipe conhecem todos os doentes. Ele pode não estar se dedicando àquele doente, mas eles conhecem todos, porque eles rodam os doentes também. Então, equipe tal responsável pelo tal distrito, equipe tal outro distrito. Então, eles conhecem os doentes. Ora, se o doente é conhecido da equipe, fica facilitada a assinatura do atestado de óbito. Eu não vejo dificuldade mesmo nisso, porque muitas vezes no hospital, quando a gente ainda fazia a parte hospitalar de atendimento e a gente passava a visita em vários andares, quando falecia alguém de um andar, não necessariamente aquele médico responsável no dia assinava, poderia ser alguém que já conhecia o doente, conhecendo sua patologia, pode assinar. Isso funciona assim em medicina. Agora, não pode assinar quando não conhece o doente. Aí fica proibidíssimo. Infringe-se, então, o Código de Ética Médica. Por favor, vereador Tito. Fico aguardando aí essa oportunidade para poder dizer a Vossa Excelência que o projeto é de fundamental importância. Imagine a senhora, uma pessoa idosa, que durante toda a sua vida foi atendido ou atendida, se menino ou menina, foi atendido ou atendida por um médico. O médico viajou e esta pessoa faleceu em casa. E aí, como é que a família faz para poder conseguir um atestado de óbito, uma assinatura de um médico? Se for uma clínica, às vezes o próprio colega, pela ficha, não é, consegue. Agora, o que me corta o coração é você tirar uma pessoa dessa, da sua casa, do seu leito, onde ela viveu, onde ela morreu, para ser levado para o IML, para aumentar ainda o trabalho dos médicos que lá atuam. Quando perfeitamente poderia alguém se responsabilizar pela assinatura desse atestado de óbito. Então, o projeto que a Vossa Excelência apresenta é de fundamental importância para desburocratizar um bom tanto e facilitar a vida dos familiares. Porque, geralmente, os familiares ficam tristes, chateados, desesperados e não sabem, muitas vezes, o que fazer. Então, nós vamos aprovar esse projeto e tenho certeza que
é uma grande contribuição que Vossa Excelência está dando para a cidade de Curitiba por ocasião dos seus 325 anos. Parabéns, Maria Letícia. Uma parte, vereadora, por favor. Muito obrigado. Vereador Scalino. Vereadora, é fundamental este assunto. Eu me vejo assim com todos os vereadores e vereadoras, vendo, ouvindo o clamor da população de Curitiba neste assunto peculiar. E a senhora, como vereadora, palestrante, podemos dizer aqui, da melhor qualidade, esclarecendo ao olho a olho um assunto que nós confrontamos constantemente. Eu imagino nós, um pouco mais lá da ponta, as dificuldades. Então, a senhora está vindo de encontro de um assunto que nós poderíamos ter pessoas brilhantes como a senhora já há um bom tempo para que nós não estivéssemos discutindo um assunto de tão fundamental importância. Parabéns, estou com a senhora, vamos juntos. Quando eu fui, muito grata, vereador, quando eu fui presidente da Associação dos Médicos Legistas do Paraná, eu já lutava pela essa questão da humanização do atendimento no Instituto Médico Legal. E tem mais alguém para fazer a parte, antes que eu conclua? E eu digo, já lhe digo, vereador, e para todos que estão aqui hoje, uma das coisas que me dá mais orgulho é a minha profissão. Eu quero dizer o mesmo daqui a 4 anos, quando eu disser que finalizo meu mandato de vereadora. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Continua em discussão, vereador Ezequias Barros. Parabéns, vereadora Maria Letícia, por trazer esse assunto tão importante para a nossa cidade. Eu venho discutir mais por uma questão vereador, que... só um minutinho para zerar seu tempo, desculpe, viu? Foi uma falha minha aqui. Já está com a palavra. Obrigado. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, presidente. Eu protocolei nessa casa uma lei muito parecida, vereadora Maria Letícia, que tratava também, mas não da questão do médico da unidade básica de saúde, ou aquele médico que atende na família, mas do médico que atende no hospital. E eu estou até esperando que venha para mim aqui, não tenho aqui ainda, esse que está aqui comigo foi retirado, estou buscando ainda um que não passou pela CCJ, devido que não podíamos legislar na questão do médico. E aí agora eu vejo uma lei muito parecida, professor, exatamente igual, para tratar do médico, onde eu fiquei impedido de passar. Eu posso fazer a parte? Eu creio, não sei se é possível, mas é sim possível a parte. Daqui a pouco, doutora, eu deixo a senhora falar. Então, o que eu quero sugerir, presidente, eu estou aprendendo aqui, estou querendo ver se a gente pode anexar não, fazer aditar, né, uma emenda ao projeto da vereadora, para que as duas coisas, porque é a mesma coisa, trata do mesmo assunto, trata do médico, só que no caso onde nós colocamos, porque acontece a mesma coisa, eu já passei por isso, até comentei aos senhores aqui, que acontece, por exemplo, no Hospital Cajuru, no Hospital Evangélico, na maioria dos hospitais, onde o médico plantonista, ele está ali e morre alguém na madrugada ou durante o tempo dele e termina o horário dele de trabalho e ele vai embora. Por algum motivo, ele está terminando ali no final e ele não se apercebeu de que morreu. O hospital é grande, então acho que é uma questão de comunicação dentro do hospital, alguma coisa assim. Eu até pensei que a lei nós pudéssemos mudar, e até eu estava tentando protocolar uma lei onde o hospital ficasse responsável, já que não podíamos tratar com a questão do médico, então onde o hospital fosse responsabilizado para que o médico plantonista que presta serviço naquele hospital tivesse a obrigatoriedade de assinar os óbitos daquela madrugada, daquela noite, do plantão dele, porque eu me lembro de 2007, quando a minha sogra faleceu, que eu fiquei das 2 da manhã, quando a minha sogra faleceu, até 1h da
tarde para a liberação do corpo. Não fora a amizade né, e eu estava como diretor na Coab, e liguei para o Dr. Luciano Dutti, que era o secretário da Saúde, para que houvesse, então, a intervenção dele. E se não houvesse, doutora Maria Manfron, teria ainda demorado muito mais tempo para poder haver a liberação do corpo. Então, entendo, sim, a lei é excelente, vereadora Maria Letícia, entendo a importância dessa lei, porque eu já passei por isso. Agora, no ano passado, quando faleceu a minha mãe, graças a Deus não houve necessidade disso, o médico foi prontamente assinou, né? Tem casos diferentes, mas é mais para gerir melhor essa questão do médico. Eu sugiro, então, que a gente pudesse fazer essa emenda para que a lei que já está sendo, e nós vamos aprovar essa lei, e que nós pudéssemos fazer, né, de uma vez. Pode falar, doutora Maria Letícia? Deixa eu lhe explicar, vereador, não é a mesma coisa. Quando o senhor tem um falecimento dentro de um hospital, o município não pode gerir sobre o que o hospital vai fazer. O que nós estamos propondo aqui, o projeto de lei trata do sistema municipal. Vamos atuar sobre médicos de carreira que atuam no município. Se há um falecimento dentro de um hospital, e na época o senhor me convidou para assinar esse projeto com o senhor, e eu disse que não assinaria, porque não é possível o município interferir dentro de um hospital privado. Na época o hospital era privado, eu me lembro que o senhor me relatou o caso. Então, não, o município não pode, lamento lhe dizer, o Conselho Regional de Medicina pode, o Conselho Federal de Medicina pode, e já existe lei que diz que o médico plantonista da UTI deve sim assinar o atestado de óbito. Em não sendo médico do turno, pode ser o que assume o turno. Isso é lei, eu posso lhe apresentar. Então, não é a mesma coisa. É importante que o senhor compreenda a diferença dos projetos. Pode haver diferença na nomenclatura, mas nós precisamos, se nós não pudermos, vamos pensar, o hospital é um servidor público, é um serviço que atende à comunidade. Ela não atende nem o Conselho de Medicina, não atende, me desculpe, mas o hospital ele não está para atender o Conselho de Medicina, ele está para atender a pessoa que está atendida naquele lugar. Então, nós podemos sim. Inclusive, ontem, o vereador Marcelino nos falou que nós podemos, em alguns casos, sim, existe lei federal para que a gente possa legislar, porque é uma questão de atendimento público. Vereador... Mas o município não pode, sinto muito. Vereador Ezequias, vamos separar os assuntos. Primeiro, falar sobre a questão dos médicos da rede pública, os conveniados, inclusive, com via SUS, e também os servidores. O que nós temos que entender, nós trouxemos a questão da demanda, a demora. Eu, no mandato, já enfrentei várias situações do falecimento, o corpo fica 8, 9 horas lá realmente, e a gente implorando e correndo para tudo quanto é lugar para tentar ajudar as famílias. Mas nós encontramos, não podemos generalizar, mas nós encontramos muitos maus servidores. Eles não estão preocupados em servir, não entendem o que significa servidor. Esses dias eu relatei com outros vereadores, comentei, denúncias inclusive de uma UPA, que nós estamos averiguando, e vamos encaminhar a Secretaria de Saúde e, se for o caso, até o Ministério Público. Eu acho que nós temos bons profissionais, mas uma pequena quantidade denigra a imagem, né? Em relação ao projeto de Vossa Excelência e da vereadora que está em debate no momento, nós temos que analisar realmente a questão da iniciativa, se foi da competência, se é da privada, é pública, e cabe sim, regimentalmente, se tivermos essa competência, é um direito seu, na forma regimental, apresentar uma emenda. O senhor tem que analisar. E a vereadora Maria Letícia faz um bom trabalho, acompanhamos aqui, tem desempenhado bem suas funções. Agora, mencionou do CRM, existe uma normativa, lógico que existe, como eu sou da OAB, existe uma OAB. Tive um projeto atrás, fiz um contato com o CRM, isso vai fazer um ano, estamos até hoje aguardando retorno, houve um descaso e uma falta de interesse. Tá? Então, não com a vereadora Maria Letícia, longe disso, mas em relação ao CRM não conte muito. Infelizmente, nem retorno nós tivemos. E se for um bom propósito em que possamos ajudar
a cidade de Curitiba, a população, o senhor conta conosco também. Tá certo, vereador, obrigado. Eu sugiro, então, né, colocar. Vereador Valmir, perdão, vereador Osias. Obrigado, vereador. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais da sua proposição, do qual o senhor apresentou. Que eu estou aqui com o relator contrário do nobre vereador Felipe Braga Corte, quando o parecer que passou na CCJ, e ele foi contrário ao seu projeto, e ele fala exatamente isso. Cumpre ressaltar que a competência legislativa municipal para a normativa à defesa da saúde é suplementar, ou seja, consiste na possibilidade da regulamentação de normas federais e estaduais, para ajustar sua execução às peculiaridades locais em concordância com aquelas. E aqui também diz, no projeto que o senhor apresentou, como disse a nobre vereadora Maria Letícia, que aqui o senhor apresenta a respeito dos hospitais, fala a respeito do hospital. E claro que o parecer do nobre vereador fala concernente a respeito do hospital. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais para a gente essa sua proposição. Justamente, ela vem para atender dentro dos hospitais. Aquela pessoa que morre no hospital é a mesma situação de óbito, diferente, como eu já disse no início, da vereadora, que atende a unidade básica de saúde, onde os médicos da família, que acompanham a família, e a pessoa morre, então o médico estaria acompanhando. Não diferente da pessoa que morre num plantão médico, ela morre ali, o médico de plantão sabe do que ele morreu. Então não precisa esperar um outro médico, ou o médico que estava atendendo, ou que fez a cirurgia, para poder dar a causa-morte. Todo o prontuário do cidadão que está ali naquele hospital, ele claro, está ali, não precisa o médico que começou, que fez a cirurgia lá uma semana atrás, ser ele obrigatório. Poderia ser o plantão daquele hospital, que está ali no hospital naquele momento, para fazer esse óbito. Esse é o meu entendimento, tá? Eu posso estar aqui equivocado e não tenho problema em estar equivocado. Mas a lei trata, no meu entender, da mesma coisa. Só quero fazer uma ponderação, analisando aqui os dois projetos. Me parece só que houve uma troca de hospital para médico. Os projetos são semelhantes. Só que assim, vereador, esse que foi dado, que não passou, nós, como não conseguimos aqui, quando nós mandamos o do médico, porque também já foi dito que não era possível, nós arquivamos ele, tentamos passar como hospital. Então, nem como médico nós conseguimos, que é um outro que está aqui, que foi anterior a esse aí, o Murilo pode me ajudar a isso, Murilo? Porque quando chegou, olha, isso aqui não vai dar, eu falei, então tira. E o Murilo apresentou, então, do hospital. Nós apresentamos, perdão, o gabinete apresentou um novo projeto para gerir o hospital. E não conseguimos êxito em nenhum dos dois, nem para o médico e nem para o hospital. Eu gostaria que fosse feita, vereadora Maria Letícia, aproveitar que está aprovado, no seu caso, que a gente pudesse fazer uma emenda. Eu estou sugerindo aqui, se for preciso colher alguma assinatura, eu vou colher essas assinaturas para que a gente possa fazer. Eu acho que é isso, presidente. Para mim, no meu entendimento, é o mesmo teor, por isso sugiro uma emenda parlamentar que, no caso, a gente possa fazer. Continue a discussão. Não havendo encaminhamento. Vereadora, quer fazer encaminhamento? Não vai encaminhar. Perfeito. Não havendo encaminhamentos, o substitutivo geral proposto pela vereadora Maria Letícia é o 3158/2017. Esse que será votado, fica prejudicado o projeto principal. Então, coloque em votação o substitutivo, iniciativa vereadora doutora Maria Letícia. Em votação. Em votação. Vereadores, registrem seus votos. Não vai dar quórum, presidente. Encerrada a votação.
26 votos, sendo que 25 votos foram favoráveis ao projeto, uma abstenção. Portanto, o projeto aprovado em primeiro turno.